primeira vez que eu ouvi falar de ti, não sei se sabes, mas tu tens um livro meu. Eu tenho um livro. Tu tens um livro meu, porque uma vez eu vendo os meus livros na praia. Okay. É assim que eu ganho a minha vida. Eu já fui psicólogo e, entretanto, desisti da psicologia e quis abraçar o estilo de vida que mais fazia sentido para mim, viver através dos meus livros. E então comecei a vender livros no Algarve em 2017. Não é como quem vende uma bola de Berlim, não ando lá, olha o livro, mas abordo as pessoas diretamente, faço um discurso de 50 segundos. Isso. E 70% das vezes eles compram um livro e consigo viver a minha vida assim. E houve um dia, até nem sei se foi em Altura ou na Manta Rota, em que alguém comprou um livro para te dar, que é o Vago. E no outro dia alguém mandou uma captura de ecrã que tu estás a falar num sítio qualquer e o livro está atrás. Portanto, claramente não o leste e não tem mal. Nós não lemos os livros que nós compramos, quanto mais os livros que nos oferecemos. Isso é verdade. Mas o pessoal oferece muitos livros e realmente é isso. Ou seja, mas é curioso. Estava atrás de um podcast. Estava assim deitado numa prateleira atrás. E tu viste, ele tem ali um livro. Foi alguém que viu e que disse. Então, isso foi a primeira vez que eu soube o teu nome. Não, mas alguém me ofereceu o teu livro. É verdade. Isso. E deve ter sido, não deve ter sido o Tomás, pode ter sido o Viajante. Não, foi alguém que eu não conhecia de lado nenhum, mas porque eu sei que também viajas muito e então o pessoal quis oferecer-te o livro. Mas eu lembro-me de ter recebido esse livro. É um livro cinzento escuro, diz vago e quem sabe vai escrever no podcast, Miguel, foi eu que te ofereci o livro. Ok, não é? Espero que sim. Então depois não ouvi falar de ti durante algum tempo, até que tu fizeste aquela famosa publicação no LinkedIn, que não sei se já disseste se foi de propósito ou não, para não trazer foi. Assim o Miguel Milhão para a cultura geral. Eu sou um bocado explorador da oportunidade, não é? Ou seja, eu não posso dizer que eu tinha o plano de criar o personagem Guru Mike Billions com aquele post. A única coisa que eu posso dizer é que eu sabia o que é que podia dizer e o que não podia dizer, e naquele momento da minha vida eu já podia dizer o que me apetecesse. E o que eu achasse que era legítimo. Até então tinhas medo? Até, não é ter medo, ou seja, é uma espécie de eu gosto de ganhar, certo? E eu não gosto de competir. Gosto de ganhar, gosto de atingir os meus objetivos, não é? Então, eu se vou para um registro de conflito, eu tenho que ter a convicção que eu tenho as ferramentas para ganhar qualquer conflito, seja uma competição de futebol, seja uma competição de... Chegaste tipo a um too big to fail kind of thing? Cheguei a basicamente o que eu disse depois era justamente a verdade. Eu não preciso da Prozis, eu não preciso de Portugal, não preciso de nada. Não, porque além de não precisar... porque há uma outra dimensão que é por exemplo, eu acho que eu e tu somos muito parecidos, porque eu se não fosse empreendedor e ultra rico, eu se calhar vivia o teu estilo de vida, vendias livro na praia ou fazia outra coisa qualquer que desse pouco trabalho, mas que eu também precisasse pouca coisa. Estás a perceber? Sim. Porque eu valorizo muito o que é ser livre e ter liberdade, e uma das coisas que te prendem mais é as coisas. Há duas maneiras de alcançar a liberdade, que é talvez com muito dinheiro ou com falta de desejo, não é? Exatamente. Ou seja, eu usaria uma das duas técnicas e conheço muita gente assim, se calhar não completamente com o teu estilo de vida, mas lido com pessoas e até faço viagem com algumas pessoas em que trabalham ali para acumular alguns recursos e depois vão viajar para sítios onde o custo de vida é muito baixo e exploram o mundo, exploram as diferentes realidades do planeta, não é? E naquele momento, mas pronto, a minha vida não foi assim. Acho que consigo produzir muito mais valor, tive a sorte de conseguir digamos, exponencializar a produção de valor para os outros, que é uma coisa que me interessa, e se calhar nem sei se conseguia levar esse estilo de vida, porque depois podia achar que também podia ter sido, se calhar podia achar que podia ser um bocadinho egoísta, viver só para mim. Podemos discutir isso a seguir. Eu estava então, depois de fizeste essa publicação, que foi uma polémica tremenda. Exato. Mas tu podias criticar esta cena, que é, antes de contar a história, que é, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu estava numa condição que eu podia dizer o que eu quisesse, e eu disse assim, vou pôr a internet a arder e vou escrever este post. E a minha esposa estava lá nesse dia. Mas eu não critico isso necessariamente. Mas porque sabia que ia haver uma reação. Eu não critico Ou isso. pelo menos não sabia que ia haver uma reação desta magnitude. Claro, até porque era o LinkedIn, uma rede que não é Ou seja, aquilo tornou-se um bocado maior. Agora, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu sento e penso. Eu não reajo. Sento e penso. Ou seja, eu tenho um sonho na minha vida que é sempre este. Quando eu estiver num poço e não consiga sair, não vou andar a esgravatar o poço. Eu vou sentar e vou pensar.
percebes? Então eu usava todas as noites para pensar e para definir toda a minha estratégia e executava durante o dia. E fiquei muito cansado. Lembro-me disso, ficava muito cansado. Executei, fiz o plano, desenvolvi, ninguém na altura estava a compreender, mesmo os meus amigos e as minhas... É normal, quando tu tens uma coisa muito rápida para fazer, tu não tens tempo para explicar. Diz, mas eu quero fazer isto. Então todos os dias tinha uma pessoa diferente da minha casa a dizer, Miguel, mas o que é que estás a fazer? Mas o que é que pretendes? Isto não é bom, não sei o que mais. Eu, calma, eu sei o que estou a fazer. Confia em mim, não sei o que é. E lá as pessoas ficavam mais descansadas. Pronto, e depois acabei por explorar e depois deu o que deu aqui. Eu não tenho necessariamente nada a criticar com isso, porque tu expressaste a tua opinião de uma maneira, se calhar, lá está, como tu disseste, ou meio que o que eu intuo daquilo que tu disseste, esperaste pela altura certa. Na verdade não é uma intuição, é realmente literalmente o que tu disseste. Isso. E eu sou a favor do aborto, mas dentre as opiniões que são contrárias à minha, aquela que eu melhor percebo é do pessoal que é a favor do aborto, porque na tua cabeça, e não precisamos de discutir o aborto, porque acho que podias ter uma conversa muito mais fixe, especificamente sobre isso com outras pessoas, mas na tua cabeça e na cabeça das pessoas que são contra o aborto, está-se a matar uma criança. Yep. E eu consigo perceber isso, é difícil. Portanto, não é daquelas opiniões contrárias à minha que eu tenho dificuldade em aceitar ou até de perceber, de conceptualizar e tudo mais. Então, tu surgiste-me aí. Depois, creio que o primeiro episódio do CDK ou algo assim foi com o Tomás Magalhães. E eu vi aí e houve uma cena que eu gostei em ti, que é, acho que tens uma curiosidade meio infantil, de uma maneira positiva. Até tens um sorriso que é... que é fixe, é até encantador, aquele sorriso, aquela risadinha de quem quer saber mais. Depois entrevistaste algumas pessoas com as quais eu não me identifico absolutamente nada, tipo o Ventura, mas tudo bem, o Ventura também vai à televisão, eu não deixo ver televisão. E o Afonso não sei quê, pá, que é um gajo que eu acho que tem ideias que não fazem favor nenhum à sociedade, mas foi passando. Tiveste um debate sobre ser gay é ok. E eu pensei, what the fuck? Pá, e aí fiquei mesmo... Mas que não achas que se pode debater essa... A questão não é poder, pá, então. Sabes? Porque o pessoal fala muito... Por exemplo, não sei se te lembras, mas mais tarde eu fiz alguns reels até a criticar a tua entrevista com o Mário Machado, que foi para mim assim a... Sim, esse conheço. O prego depois final... podemos falar sobre isso, que é um problemático... é muito... um problemático grande, que é onde é que... Pronto, onde é que vai a liberdade de expressão... A questão não é poder para mim. E era fixe se nós... Mas qual é o problema do ser gay? O problema é que nós já chegamos a um ponto na sociedade em que nós, espero eu e acreditava eu, em que nós percebemos que há pessoas que são como são e haver um debate... O que é isso, tu és como és? O que é o que a própria palavra, o que a própria frase significa. Então, tu achas que eu devo ser... Com todas as tuas crenças, mas então achas e os teus desejos eu devo ser e os teus traumas. Tu és sempre o que és. Agora, isso pode ser bom, pode ser então mau. Não acreditas que eu possa mudar a forma como eu sou? Claro que sim, a partir daí passas a ser o que és nesse momento. Mas no momento em que tu és quem és quem és. Ok, então vamos imaginar... Não, deixa-me continuar. Okay. E acho que nós chegamos a um ponto em que nós conseguimos finalmente aceitar as pessoas... Não aceitamos toda a gente como elas são, mas... Não aceitamos toda a gente como elas são. Não aceitamos necessariamente toda a gente. Tu não aceitas o Mário Machado. Espera, não aceitamos necessariamente as pessoas como elas são, mas entre coisas e atos que não são necessariamente perniciosos ou maléficos para outras pessoas, como alguém ser gay, achei um debate desnecessário e pareceu-me, e como eu estava a dizer há um bocado, eu acho que é importante aqui, vamos deixar de parte o poder ou não poder. Eu não estou a dizer que tu não podes, sim, sabes? E muitas vezes quando eu critico, e como critiquei esse, como critiquei queres entrar na Machado, questão ética? eu não estou a falar de legalidade. Moralidade. Estou a falar de dever ou de não dever. Não estou a dizer que não podes. Eu acho que eu não quero proibir-te de fazer isso. Mas achei... Dever ou não dever? Eu acho que isso é super achei triste. Achei triste estás a falar com um gajo que está a dizer que é errado ser-se gay, quando... E eu sei que nós não temos que manipular o nosso discurso para não magoar toda a gente, isso é um poço sem fim. Isso. Mas eu, além disto tudo, além de mesmo em termos de princípio eu já achar que era totalmente desnecessário aquele debate, eu pôr-me na pele de alguém que possa estar num momento mais frágil da sua vida, a tentar a descobrir que é homossexual e vai ao YouTube e vê, olha, está ali um debate em que o que está em questão é se esta parte de mim, que também é quem eu sou, se é ok. E eu mas, fiquei... por exemplo, isso deixou-me triste. Eu percebo o que queres dizer. Agora, a forma como tu olhas para a questão da homossexualidade pode ser diferente da forma como outras pessoas olham, certo? Isso é um facto. Okay. Sim. Por exemplo, estamos a falar de costumes, não é? E certamente haverão costumes que se calhar tu
não valorizas e nem consideras que sejam corretos, como por exemplo... A homossexualidade não é um costume. Não é um quê? Não é um costume. Então o que é? É uma preferência sexual. Não é um costume, não é uma questão tradicional. O que poderia Ou ser seja, eventualmente tradicional é a aceitação. Achas que é genético ser homossexual? Tanto quanto eu percebo, eu sei que vocês falaram disso lá, tanto quanto eu percebo, é genético na medida em que na natureza também acontece e a natureza não tem cultura, então pode ser genético. Pode haver meio fenómenos epigenéticos também, de predisposições que depois são ativadas mediante algumas experiências. E quando é genético, é perdoável, é isso que estás a dizer? Ou é aceitável? Eu acho que é sempre aceitável, quer seja genético, então, quer seja cultural, porque não está a lesar ninguém. Mas isso, então, qualquer atividade que eu faça que não cause mal a ninguém, se for genética, é aceito pela sociedade. Deve ser aceito pela sociedade. Por exemplo, vamos imaginar... Não sei qual é a importância de ser genético ou não. Não, é importante porque eu tenho que arranjar qual é que é a tua estrutura mental para considerares o que é certo e o que é errado. Mas podes pôr a genética de parte, porque mesmo que a homossexualidade fosse uma questão cultural, uma mera escolha, para mim era igual. Tinha sido a escolha da pessoa então e eu respeitá-la da mesma forma. Então, por exemplo, tu respeitas se eu quiser casar com a minha mãe. Se eu respeito... Ou com a minha irmã. Eu não estou a fazer mal a ninguém. Já achar estranho, a minha matriz cultural dir-me que era estranho. Mas aceitas? Sim, acho que aceitaria. Ok. E se eu quiser casar com uma criança de 12 anos, também aceitas? Não. Porquê? Porque há um adulto que tem mais consciência da vida e tem mais poderes de manipulação. Há uma componente muito importante, não é só o casamento, que é a componente sexual também, que uma criança... O consentimento adolescente não é necessariamente um consentimento informado. Ok. Portanto, terias um adulto... Mas sabes que a idade de... Por exemplo, mas porquê é que estás aí para aí? Nós estamos a falar sobre homossexualidade. Porque eu só estou a fazer ligações porque tu fechas-te numa caixa de homossexualidade, não é? É a caixa do tema. Eu tenho que te arranjar outros argumentos para te colocar, para te abstrair da situação de toda a tua cultura em relação a um certo tema e dizer, mas tu olhas para aqui assim, tu também tens necessariamente de olhar para aqui da mesma forma, senão o teu raciocínio não tem consistência. Eu percebo a lógica da tu tens que manter a consistência, não é? Eu vou-te pondo os dilemas e se tu fazes organizas o conjunto das tuas premissas e dizes, por isso é que eu estou a perguntar as premissas, é genético, eu pergunto as premissas e depois digo-te assim, ok, agora tens este problema, tens este dilema aqui, também aceitas isto, também aceitas isto. Mas é que às vezes eu acho que isso é um bocado uma evasão ao tema premente em questão, porque tu vais apresentando um silogismo e outro, desde que sejam, que não são falaciosos. Não é a mesma lógica. Por exemplo, eu até aceitei o teu exemplo da mãe, mas a tua mãe é a tua família, já é diferente de um homossexual que conhece um homossexual que é da família dele. É a tua família, eu, apesar de eu ter aceitado na mesma, mas por exemplo, não acho que é um exemplo comparável. Mas tu tens de criar uma premissa então diferente, tens que dizer, mas no caso da mãe, por causa disto e disto não aceito. Ou seja, tu tens que arranjar argumentos. Tu não podes escolher de forma arbitrária as coisas que acreditas.